essa preocupação com bens comuns é antiga na economia, digamos, é do século XIX. No caso da Amazônia, é uma questão de uma política inteligente de preservação e exploração ambientalmente correta da floresta, né? Eu acho que não adianta nada você criar, por exemplo, você tem águas internacionais, mas você tem problema nos oceanos. Você tem, não é garantia de que você vai ter uma exploração racional, né? Então é menos um problema, digamos, de fronteiras políticas e mais um problema de uso inteligente de uma abordagem inteligente para o problema da falta de delimitação de direitos de propriedade. Então, uma abordagem inteligente envolve, por exemplo, concessões. Você estabelece alguns objetivos. O objetivo é a preservação, desenvolvimento de culturas compatíveis com a floresta. Você pode ter um percentual da área reservada para comunidades indígenas, enfim, você tem uma série de objetivos traçados. A legislação brasileira é cheia de objetivos, só que nada é feito. Então, você tem esses objetivos e você tem uma concessão privada. E por que as concessões privadas não decolaram? Porque você tem, ao mesmo tempo que o cara tem que preservar, você tem do lado um comércio ilegal de madeira que não tem que fazer nada disso. Então, você tem uma concorrência desleal da grilagem, né? Então, você precisa fazer as duas coisas simultaneamente. E é muito mais uma construção de incentivos corretos do que de discussão de internacionalização de certos territórios. Faria muito bem se houvesse um sinal inequívoco que, olha, se você vai ser madeireiro ilegal, você vai encontrar força policial, você vai ter todos os bens confiscados, e aí é menos uma questão de mudança de lei, mas de realmente priorizar e fazer. É preciso dar uma prioridade clara e não dar sinais ambíguos, né? De se, olha, não, tem que ter muita gente que vive ali da floresta e tal. Não, tem que ser um negócio inequívoco. Tem que dar transparência, divulgar para a sociedade, valorizar as várias bases de informação e também bases de informação de propriedades. O cadastro ambiental rural é da maior relevância e a sua implementação foi desacelerada, não se deu a devida prioridade. Tem uma lei que estabelece que você calcula o PIB interno bruto verde, no entanto, não é implementado, né? Não é uma coisa do outro mundo. É importante, a gente menciona o valor dos serviços da floresta, né? Nós estamos falando de 10% do PIB, nós estamos falando de uma coisa brutal, né? Ele é um mito perigoso porque ele é um mito que beneficia minorias bem organizadas. Eu digo minorias bem organizadas, são pessoas que se beneficiam diretamente de desmatamento legal. Basicamente, quem está operando essas atividades, quando são áreas, principalmente a grilagem, são áreas enormes de terra, que existem muitas pessoas pessoalmente interessadas em continuar com essas atividades. O roubo de terras públicas, muito mais até do que a pecuária de baixíssima produtividade nessas áreas recém-desmatadas. O objetivo final da maior parte dessas cadeias é roubo de terra pública. É onde está a maior parte do dinheiro. Existem pessoas que realmente não têm, ou têm pouca ou nenhuma opção de atividade econômica, que acabam sendo beneficiados,
Mas, no fim do dia, uma decisão do país de acabar com essa atividade e investir esse dinheiro em outras, em alternativas de bioeconomia, de desenvolvimento local, seria economicamente simples, do ponto de vista da conta, do dinheiro, real por real, dólar por dólar, esse valor gerado é muito baixo. O problema é para quantas pessoas e para quem. E tem aquele problema também relacionado à ação coletiva, que é o fato do chamado viés do status quo, né? Então, você tem grupos que ganham com o status quo e potenciais ganhadores, mas que ainda não existem, né? Quer dizer, as cadeias da bioeconomia ainda não existem como realidade, né? Assim, política econômica, né? Então, você precisa criar isso, né? Quer dizer, se você imagina os interesses ligados a fontes renováveis de energia há 20, 25 anos atrás. Não existiam. Hoje, quando você vai fazer algo que inibe fontes renováveis de energia, já há vozes para defender, para argumentar, né? Então, eu acho que a gente tem esse problema do viés do status quo bastante estabelecido, né? O Ministério Público é algo muito heterogêneo, mas nem sempre é suficientemente eficaz para combater o crime organizado. O judiciário é lento, né? E assim por diante. Quer dizer, eu acho que aí vai precisar realmente uma racionalização, simplificação e uma liderança muito clara, né? Eu acho que vai precisar uma liderança nacional que tenha clareza desse objetivo, né? O que eu acho que seria necessário é colocar o desenvolvimento sustentável como projeto ideal de país. Nos parece ser a vocação natural do Brasil, aí falando em termos econômicos, de vantagem comparativa com outros países, e você precisa, para conseguir tirar o status quo, ele precisa ser ocupado com alguma coisa, ele precisa ser ocupado com alguma coisa melhor. Então, você hoje está num ciclo vicioso, que você tem pouca insegurança jurídica, então você tem pouco investimento de empresas interessadas no desenvolvimento racional e legal dessas áreas, e isso alimenta a insegurança jurídica, que alimenta a queda de investimento. Eu acho que a gente viveu entre dois modelos, ambos ambientalmente hostis, né? O projeto nacional, ele, durante muito tempo, foi fornecer produtos primários para o mundo, né? Exportar produtos primários, etc. E às custas, sem olhar para o capital natural. Quer dizer, o capital natural era apenas algo a ser dilapidado, e isso me permite uma produção mais barata. Um outro modelo e um outro projeto que prevaleceu talvez dos anos 30 até os anos 80 e às vezes ainda volta é da substituição de importações, um projeto de industrialização que foi o motor aí do crescimento dos anos 40 a partir daí, e que algumas regiões do país ainda reivindicam isso. Então, a Zona Franca é isso, quer dizer, você também quer aquele desenvolvimento industrial com base em incentivo, e também hostil ao meio ambiente. O que eu acho que o Brasil precisa é encontrar um projeto que seja amigável ao meio ambiente e que realmente lhe dê vantagem comparativa. E uma vantagem comparativa dinâmica, quer dizer, você
não é que você tem imediatamente. Hoje, o serviço ecossistêmico da floresta não tem valor, não é monetizado na escala que nós gostaríamos. Mas nós precisamos criar isso para que ele seja monetizado e para quem comprar a soja brasileira, comprar a carne brasileira, ele vai pagar, parte do que ele vai pagar é porque aquela soja ou aquela carne respeitam a floresta, né? Ou porque aquela cultura do açaí é amigável com a floresta, né? Ou porque eu consumo produto brasileiro porque é o país líder na redução de emissão de gases de efeito estufa, né? Quer dizer, no fundo, é essa vantagem comparativa dinâmica que nós precisamos criar dentro de um novo projeto nacional de desenvolvimento sustentável, rompendo com toda a nossa história, né? Quer dizer, toda a nossa história foi ou hostil ou alheia ao meio ambiente. O Brasil não não foi o líder da Revolução Industrial, não foi o líder da Revolução dos chips, não é o líder de software. Pode ser o líder de economia verde se fizer algumas lições de casa. Não, ainda está num caminho muito dúbio, né? Eu acho que tem uma parte de poder público, mas também o mais importante no fim do dia, poder público é o reflexo da sociedade. O mais importante no fim do dia são as pessoas enquanto leitores, enquanto investidores, enquanto empresários, enquanto funcionários, comprarem essa ideia, acreditarem e vamos construir junto, né? Não pode ter essa, quando a gente fala de projeto de país, não é um projeto de país que algum iluminado veio, decretou e é assim de cima para baixo. É um projeto de país onde o conjunto das pessoas entende, apoia e busca para o bem coletivo.